Muito bem, galera. Então vamos estabelecer uma reflexão aqui, uma conversa relacionando então a sociologia com as questões ambientais, né? O meio ambiente natural, propriamente dito. Então, como nós havíamos visto anteriormente, conversado anteriormente, ali a partir dos anos de 1972, de maneira especial a partir da Conferência de Estocolmo, várias conferências, vários encontros, né, de cunho internacional, reunindo muitos países, começou-se a discutir, ou se perceber a necessidade de se discutir a questão ambiental, problemas relativos ao aquecimento global, né, a qualidade da água, a escassez de água, enfim. Tudo isso começou a se tornar preocupação internacional e os países começaram a discutir, a propor resoluções, a propor tratados que, com o passar do tempo, foram sendo desrespeitados, abandonados, enfim. Tá? Mas o fato é que tudo isso nos coloca diante de uma situação e a sociologia olha para esse aspecto para problematizar, né? Para problematizar e propor reflexões com o intuito de se alcançar alguma solução, se não num curto, mas num médio e longo prazo. O que se percebe justamente é o seguinte: a sociedade industrial, né, a sociedade pós-industrial, como alguns classificam, que é a sociedade que nós vivenciamos hoje, ela se encontra diante de um dilema. Né? Por quê? Porque a questão da industrialização, que lá no princípio da Idade Moderna, ele era visto de maneira, com uma certa unanimidade, de maneira unânime, como sinônimo de evolução, de desenvolvimento humano, ele passa, ao passar do tempo, a sofrer uma certa resistência. Por que eu falo isso? Porque se percebe que essa necessidade que o próprio sistema capitalista, isso é intrínseco ao próprio sistema, ele exige, né, ou ele estabelece padrões de consumo cada vez mais agressivos, cada vez mais amplos, né, ele acaba fazendo com que se coloque em xeque os recursos naturais. A partir da metade do século XX, né, estudos científicos começam a apontar, começam a demonstrar de maneira muito categórica, de maneira muito clara, que está ocorrendo um esgotamento dos recursos naturais, e junto com isso ele começa a apontar uma certa limitação do crescimento econômico. E é justamente quando eles começam a apontar essa limitação do crescimento econômico é que as nações elas começam a se preocupar e começam a se discutir de maneira mais organizada, podemos dizer assim, as questões ambientais, as questões climáticas a nível mundial. Diante disso, nós temos dois polos que se apresentam aqui. Nós vamos ter, de um lado, os países industrializados, né, que vão se propor ou se pôr a seguinte questão: como manter esses padrões de produção, esses padrões de consumo, de acumulação, preservando os recursos necessários para a indústria? Para que a indústria consiga gerar as demandas, né, de consumo, de acumulação e da produção propriamente dita. Então, de um lado nós temos aí os países industrializados. Do outro lado, nós vamos ter os países periféricos. Né? E esses países periféricos vão se colocar uma outra questão, ou seja, como criar padrões de desenvolvimento que respeitem a diversidade cultural e preservem as populações mais vulneráveis dos impactos ambientais, dos agravos ambientais. Então vejam, são duas questões que se colocam, duas questões que suscitam reflexões
mas que ao mesmo tempo as reflexões que vêm desses aspectos, elas não evoluem muito, né? Porque quando um país industrializado ele vai pensar a ideia de manter padrões e ao mesmo tempo preservar os recursos, isso entra em choque. Isso entra em choque. Quando as nações periféricas elas vão propor criar padrões, mas sem atentar contra as populações, a diversidade cultural, né, as populações mais vulneráveis, também vai se ter um choque. Tá? Então, esse processo ele vai culminar quase sempre numa adequação do meio ambiente às questões econômicas. Por exemplo, em determinado momento surge, né, ou se propõe no Japão o protocolo de Kyoto. Né? Os países assinam e se estabelece o que naquele momento, né, se entendia ser um grande avanço, né, os créditos de carbono. Que consistiria? Então eu vou ter aqueles países que vão manter áreas verdes, vão preservar o meio ambiente natural, que vão, né, que tem essa área já preservada e que se comprometem em não degradar ela. E nós vamos ter aqueles países industrializados que, para compensar a emissão de poluentes, principalmente de CO2, vão pagar, né, ou vão comprar créditos daquelas nações que possuem crédito, ou seja, que poluem menos do que geram benefícios. Bom, tudo bem, você está incentivando então uma parcela a cuidar, né, a preservar, a manter essa biodiversidade. Só que veja, só que no momento que aquela nação industrializada ela paga, né, ela vai lá na bolsa de valores, né, porque o crédito de carbono ele era negociado na bolsa de valores, você está transformando, na verdade, novamente, o meio ambiente em mercadoria. Então se eu estou comprando o crédito de carbono, eu me eximo completamente da responsabilidade de preservar, de cuidar, porque eu já estou pagando para os outros fazerem isso. Então parece que me livro, né, dessa dimensão, dessa necessidade do cuidado. Então, por isso, né, que os créditos de carbono eles foram, com o passar do tempo, essa mentalidade, né, que no momento não se pensou talvez que se teria, mas que ela foi sendo incorporada com o passar do tempo, né, a ideia do crédito de carbono ela acaba, acaba se diluindo, né, acaba se esvaindo. Muito bem. Então essa perspectiva que envolve a relação meio ambiente, sociedade capitalista, nossa sociedade atual, nossa maneira de consumo, ela vai nos colocar a perspectiva também de duas correntes. Tá? Duas correntes principais aqui, chamadas correntes do ambientalismo. Nós vamos ter o que a gente conhece, a gente determina como sendo a justiça ambiental, uma corrente ambientalista denominada como justiça ambiental, e uma outra corrente ambientalista que se define como a ecoeficiência ou então a economia verde. O que a justiça ambiental ela vai defender? Ela vai defender um novo modelo de desenvolvimento que vai ser contra os efeitos sociais da acumulação extensiva e consumismo. Tá? A justiça ambiental ela vai pensar o seguinte: nós não podemos deixar que uma parcela da população que tenha mais acesso ao capital, mais acesso aos bens de consumo, através do seu consumo, degradem o meio ambiente, e quem vai pagar a conta por isso são as populações mais pobres, mais distantes, mais do ponto de vista econômico desfavorecidas. Então, ela vai tentar dar conta dessa perspectiva. O
exemplo, então, de como a justiça ambiental ela vai analisar a questão, vamos pegar a nível de Brasil aqui, por exemplo. Lá em 2003 começa a funcionar, ou entra em operação no estado do Pará, na cidade de Santarém, um dos portos de uma multinacional, a Cargill, né, a norte-americana Cargill. Então, se debateu muito, se fez muita análise, né, da questão do impacto ambiental que se tinha. Tudo bem, o porto ele foi consolidado, né? Mas o que ocorre? E que a justiça ambiental ela vai fazer uma análise. Está errado isso, a construção do porto no seguinte sentido. Porque você faz um empreendimento, você tem um benefício de uma empresa, você tem um benefício de um grupo de pessoas, mas você acaba prejudicando, por exemplo, os pescadores do Rio Tapajós, né? Depois de tempo, anos, né? Depois, os pescadores foram relatando a diminuição, né, da pesca, ou seja, pessoas que dependem da pesca para sobreviver, elas foram prejudicadas ou estão sendo prejudicadas devido a essa instalação. Então, a justiça ambiental ela vai dizer, nós temos que pensar situações, pensar mecanismos, tá? Que não existam pessoas que vão ser prejudicadas, né, para outros poderem ser beneficiadas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político. Okay? Então essa é a análise da justiça ambiental. O discurso da corrente ambientalista da ecoeficiência ou da economia verde, ela vai em torno de uma racionalidade técnica. Tá? Por que eu digo isso? Porque aqui é o pensamento econômico, tá? Liberal, na verdade, que para aumentar a eficiência econômica diante do meio ambiente. Então, a ecoeficiência ela vai pensar, nós temos que pensar no meio ambiente, mas nós temos que pensar em lucrar, ou nós temos que pensar em lucrar preservando o meio ambiente. Tá? Então, a ideia de economia verde é muito presente. Em alguns países, ela capta muito o consumidor, né? Ou seja, o consumidor, a empresa que faz uso, né, ou que é adepta a essa corrente, né, ela vai deixar expressa lá na embalagem, né, economia verde, produto verde, ou seja, você às vezes vai no mercado lá e vai encontrar produtos caracterizados como verde, ou seja, no sentido de que aquele produto ele tem todo um respeito, né, pelas questões ambientais. Então nós vamos ter dois discursos aqui, o discurso da ecoeficiência e o discurso da justiça ambiental. Tá? O discurso da ecoeficiência, por exemplo, tá? Ele vai relacionar a questão do desperdício ou da escassez, enquanto lá na justiça ambiental ele vai trabalhar a questão da injustiça, da exploração. Tá? A economia verde, a ecoeficiência, ela vai falar da eficiência econômica. A justiça ambiental vai falar da justiça social. Né? O discurso da ecoeficiência ele vai analisar os meios, como eu faço para conseguir o benefício econômico. O discurso da justiça ambiental ele vai olhar os fins, ou seja, isso que está fazendo vai ter impacto social, vai prejudicar uma parcela da população? Ele quer saber lá o final, né, como é que vai ser. O discurso da ecoeficiência é um discurso do ponto de vista ideológico, né, mais vinculado à questão do neoliberalismo, né? O discurso da justiça ambiental ele é mais vinculado a um pensamento socialista, né? A ideia da ecoeficiência ela vai perceber uma sociedade de indivíduos, né, que escolhem, indivíduos que produzem, indivíduos que consomem, né? E enquanto o discurso da justiça ambiental ela vai perceber classes sociais, né? Ou seja, vai ter uma classe mais beneficiada que vai fazer uso dos recursos, né, e naturais, né, ambientais através do consumo e outra classe menos beneficiada que vai pagar o preço pelo consumo da outra classe, tá?
O discurso da ecoeficiência ou da economia verde vai debater a questão da crise ambiental da humanidade, enquanto o discurso social vai introduzir o conceito de racismo ambiental, que nós vamos apresentar também mais adiante. O discurso da ecoeficiência vai falar muito, ou vai trabalhar a questão da mercantilização das questões ambientais, né? Se você cuida, ou se você diz que cuida, se você faz o teu produto respeitando regras, você vende, você mercantiliza as questões ambientais. Ou as questões ambientais, elas agregam valor ao teu produto, né? Então, se eu produzo o frango, né? Se eu tenho um frigorífico, né? Do qual o frango que eu vou abater para depois vender esse frango, né? Eu faço o discurso que ele não utiliza hormônios, né? Que ele é tratado dentro de uma situação de bem-estar animal, que os resíduos gerados por essa produção são adequadamente são destinados de maneira adequada, ou seja, eu tenho toda uma questão ambiental que vai fazer o meu frango, né, o meu produto final lá do meu frigorífico está enquadrado dentro desse aspecto da ecoeficiência, da economia verde. Então eu vou agregar preço a ele, né? Enquanto o discurso lá da justiça ambiental ele vai propor uma certa politização das desigualdades ambientais, né? Ele vai propor uma certa reestruturação, essa mudança desta ordem de consumo, né? Porque você vai ter, por exemplo, nas grandes cidades, todos consomem, obviamente, o consumo ele é inerente à condição humana, mas o discurso da justiça ambiental vai dizer, nós temos uma fatia da população que consome muito mais do que outra, e essa população que consome muito mais, ela gera muito mais resíduo, né, lixo, e quando vem lá as enxurradas, as grandes chuvas, né, nos grandes centros, ocorre lá a obstrução de bueiros, né, as inundações, e quem sofre não é essa parcela que consome mais, é aquela parcela que consome menos, que vive numa condição social desfavorecida. Então, o discurso deles vai girar em torno dessa perspectiva da necessidade da mudança dessa estrutura política, dessa estrutura de consumo que se estabeleceu. Muito bem, então nesse primeiro momento são essas as ideias que eu gostaria de abordar, né? Nesta relação sociedade e meio ambiente. A análise ela é longa, ela vai avançar ainda, né? Mas por hoje então era isso. Agradeço a atenção de vocês, até o nosso próximo encontro. Valeu!